Salmo 78. Sem memória não há fidelidade. Poema de Asaf. Povo meu, escuta a minha instrução, dá ouvidos às palavras da minha boca. Vou abrir minha boca em parábolas, vou expor enigmas do passado. O que nós ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o esconderemos aos filhos deles, nós o contaremos à geração futura. Os louvores de Javé, seu poder e as maravilhas que realizou, porque ele estabeleceu uma norma para Jacó e deu uma lei para Israel, ordenou aos nossos pais que as transmitissem a seus filhos, para que a geração seguinte as conhecesse. Os filhos que iriam nascer, que se levantem e as contem a seus filhos, para que ponham em Deus a sua confiança. Não se esqueçam dos feitos de Deus e observem os seus mandamentos, para que não sejam como seus pais, uma geração desobediente e rebelde, geração de coração inconstante, que não tem espírito fiel a Deus. Os filhos de Efraim, arqueiros equipados, voltaram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus, recusaram seguir a sua lei. Esqueceram os grandes feitos dele e as maravilhas que lhes mostrara. Quando realizou a maravilha diante de seus pais, na terra do Egito, no campo de Tanis, ele dividiu o mar e os fez atravessar, barrando as águas como num dique. De dia os guiou com a nuvem, e de noite com a luz de um fogo. Fendeu a rocha no deserto, e lhes deu a beber águas abundantes. Da pedra fez brotar torrentes, e as águas desceram como rios. Mas continuaram pecando contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo no deserto. Tentaram a Deus em seus corações, pedindo comida conforme seu próprio gosto. E falaram contra Deus: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Então ele feriu a rocha, a água brotou e as torrentes transbordaram. Acaso poderá também nos dar pão ou fornecer carne ao seu povo? Ouvindo isso, Javé se enfureceu. Um fogo acendeu-se contra Jacó, e a ira se ergueu contra Israel, porque ele não tinha fé em Deus, nem confiavam no auxílio dele. Entretanto, ele ordenou as altas nuvens e abriu as comportas do céu. Fez chover sobre eles o maná, deu-lhes um trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, Deus mandou-lhes provisões em fartura. Fez soprar no céu o vento leste, e com seu poder trouxe o vento sul. Sobre eles fez chover carne como pó, aves numerosas como a areia do mar, fazendo-as cair no meio do acampamento, ao redor de suas tendas. Eles comeram e ficaram saciados, pois ele os atendeu conforme queriam. Mas não haviam satisfeito o apetite. Tinham ainda comida na boca quando a ira de Deus contra eles se ergueu. Ele massacrou os mais fortes e prostrou a juventude de Israel. Apesar disso, continuaram a pecar, e não tinham fé nas maravilhas dele. Consumiu-lhes os dias num sopro e os seus anos no momento. Quando os matava, então o buscavam, madrugando para voltar-se para Deus. Recordava que Deus era sua rocha, que o Deus Altíssimo era o seu rebanho. Eles o adulavam com a boca, mas com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero com Deus. Não eram fiéis à sua aliança. Ele, porém, compassivo, perdoava as faltas e não os destruía. Reprimia sua ira muitas vezes, e não despertava todo o seu furor. Lembrava-se de que eles eram apenas carne, um vento que se vai, para nunca mais voltar. Quantas vezes o afrontaram no deserto e o ofenderam em lugares solitários. Voltaram a atentar a Deus, a irritar o Santo de Israel. Não se lembravam da sua mão, que um dia os resgatou da opressão. Quando operou seus sinais no Egito e seus prodígios no campo de Tanis. Quando transformou em sangue seus canais e suas torrentes, privando-os de beber. Quando lhes mandou mosca que os devoravam, e rãs que os devastavam, quando entregou as larvas suas colheitas e seu trabalho aos gafanhotos, quando destruiu sua vinha com granizo e seus sicômoros com geada,
quando abandonou seu gado à saraiva e aos relâmpagos o seu rebanho, quando lançou contra eles o fogo de sua ira, cólera, furor e aflição, anjos portadores de desgraças. Ele deu livre curso à sua ira, não mais os preservou da morte, mas a peste entregou suas vidas. Quando feriu todo o primogênito do Egito, as primícias da raça nas tendas de Cã, fez seu povo partir como rebanho e como ovelhas conduziu-os pelo deserto. Guiou-os com segurança, sem alarme, enquanto o mar cobria seus inimigos. Introduziu-os pelas fronteiras santas, até a montanha que sua direita conquistara. Expulsou da frente deles as nações e designou, por sorte, uma herança para eles, colocando em suas tendas as tribos de Israel. Ainda assim, tentavam e afrontavam o Deus Altíssimo, recusando guardar seus preceitos. Desviaram-se, traíam como seus pais, voltavam atrás como arco infiel. Com seus lugares altos o indignavam e o enciumavam com os seus ídolos. Deus ouviu e ficou enfurecido e rejeitou Israel completamente. Abandonou sua moradia em Silo, e tenda onde habitava entre os homens, entregou seus valentes ao cativeiro, e seus esplendor à mão do opressor. Abandonou seu povo à espada, e se enfureceu contra a sua herança. Seus jovens foram devorados pelo fogo, e suas virgens não tiveram canto de núpcias. Seus sacerdotes caíam sob a espada, e suas viúvas não entoavam lamentações. E o Senhor acordou como alguém que dormia, como valente embriagado pelo vinho. Feriu seus opressores pelas costas, e para sempre os entregou à vergonha. Rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, seu preferido. Construiu seu santuário como o céu, e o firmou para sempre como a terra. Escolheu Davi, seu servo, e o tirou do aprisco das ovelhas. Da companhia das ovelhas o tirou para apacentar Jacó, seu povo, e Israel, sua herança. Ele os apacentou de coração íntegro e os conduziu com mão inteligente. Amém. Que a estrada se abra à sua frente, que o vento sopre levemente em tuas costas, que o sol brilhe morno e suave em tua face, que a chuva caia de mansinho em teus campos, e que até que nos encontremos de novo, Deus te guarde nas palmas de suas mãos. Fiquemos em sua paz. Que Deus abençoe e os guarde, e até o salmo de amanhã. Amém.